A mensagem de hoje é: o que fazer para ser salvo? E para isso nós vamos usar o texto que está em Lucas, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14, que nos diz assim: E a multidão interrogava dizendo: O que fazemos, pois? E ele respondeu e disse-lhe: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimento, que faça de mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, o que devemos fazer? E ele disse: Não peçais nada daquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, dizendo: E nós? E que devemos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Há uma constante pergunta, uma constante busca de salvação para a nossa alma, a nossa preocupação depois da morte. Algumas pessoas seguem alguns ídolos, outras pessoas seguem outros, porque as pessoas se preocupam com o depois da morte. E essa pergunta ainda ela paira. Ela paira nos templos, ela paira nas religiões. Só que a Bíblia, ela nos dá um norte para esse caminho, aonde Jesus mesmo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não há um outro caminho para chegar até a salvação. E o que devemos fazer para ser salvo? São algumas perguntas que as pessoas chegaram e perguntaram para João Batista antes de ser batizado. Primeiramente chegou um povo, uma multidão de pessoas e diz: O que devemos fazer, João Batista, para ser salvo? E João Batista diz: aquele que tiver, naquela época eram túnicas que eles usavam, 2 roupas, dê uma para alguém. E aqueles que tiver alimento sobrando, também reparta o alimento que tem na sua casa. E assim, ele batizou aquela multidão dando esta mensagem. Posteriormente, chegou também um grupo de publicano, aquelas pessoas que cobravam impostos. Na cidade, os publicanos cuidavam de fazer isso. E perguntaram para ele: João, o que devemos fazer para ser salvo? E João disse: Olha, vocês não cobrem mais do que foi ordenado cobrar, porque os publicanos eram corruptos. Como hoje nós vivemos num sistema corrupto, onde os cobradores de impostos vendem dificuldades para negociar a facilidade. Às vezes autuam algumas empresas para depois negociar aquele auto de infração indevido. E ele diz: não façam isso, façam o trabalho de vocês, conforme o governo manda vocês fazer, e cobrem os impostos estipulados pelo governo, mas não lesem ninguém, não sejam corruptos. E eles, ouvindo isso, todos foram batizados. E depois também chegou um grupo de soldados, como se soldados que trabalhassem, como você conhece, soldados que trabalham de viatura, de carro nos dias de hoje, mas naquela época não. Chegaram lá a pé ou de cavalo, não sei como, e disse: o que nós devemos fazer para ser salvos, João? E João disse: olha, vocês não devem usar do poder do soldo. Não deve usar, cumpra a lei. A lei tem que ser executada. E a lei, ela veio para conter o crime. Então faça só o que a lei deve mandar fazer. E hoje o que nós vemos são pessoas envolvidas com crime, soldos envolvidos com tráfico, soldos envolvidos com corrupção. E João está dizendo: não se corrompam, vivam com o que você ganha, seja dignificado com aquilo que vocês foram estruturados para ganhar, e eles foram batizados. E você que está ouvindo essa mensagem está me perguntando: tá, João falou para a multidão, João falou para os publicanos, João falou para os soldados, e eu, pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Se você não entregar a sua vida para Jesus, que morreu no teu lugar, que deu a vida dele em teu lugar, você não vai conseguir salvação da sua vida. E por que Jesus, pastor, e não uma outra pessoa? Porque Jesus é o único que venceu a morte. Se nós formos hoje no túmulo de Maomé, os seus ossos estão lá.
Se nós formos no túmulo de Buda, os seus ossos estão lá. Se nós formos no túmulo da mãe de Jesus, os seus ossos estarão lá. Se nós formos no túmulo de qualquer outro santo, de Chico Xavier ou de qualquer outra pessoa, os seus ossos estão lá. Mas se nós formos no túmulo de Jesus, ele está vazio, porque ele venceu a morte e nenhum outro líder venceu. E só quem venceu a morte pode vencer e te dar vida eterna. Receba essa palavra no teu coração e em seguida, dobre o teu joelho e aceite Jesus e tenha sua alma salva. Não pela religião, não pela uma denominação, não pelo ensinamento, mas por aquele que te amou e deu a vida por você. Deus o abençoe. Um ótimo domingo para você.